Mas eu já vi muita escola de Wing Chun ir para campeonato, subir no Lei Thai ali e não se dá bem. Não se dá bem. Isso. Porque ele quer fazer alguma coisa que lá dentro do tatame ele faz, mas que não funciona ali no combate. E eu posso estar enganado, mas isso acontece em outras artes marciais também, que é o quê? O cara fica ali trocando um jab direto, gira, passa embaixo, upper, e o cara fica só nisso, num rodeio gigantesco, ele fica só fazendo isso. Mas quando ele vai para o combate, ele toma um pá, 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 tum, caiu. É. Qual é a sua visão sobre isso, se for? Olha só, eu também tinha essa confusão na minha cabeça, mas à medida que eu fui fazendo os combates, experimentando, eu fui formando opinião própria, e à medida também que eu fui estudando a história do estilo, como o estilo surgiu. Então você tem que se perguntar qual a proposta do seu estilo, e você tem que procurar alguém que ensine e seja sincero com você. O Wing Chun, como muitos estilos de Kung Fu do sul da China, ele é uma luta que tem uma grande inspiração militar. Então a movimentação desse estilo originalmente é uma movimentação para armas ou adaptada das armas. Não existiam campeonatos tal como a gente entende, não eram tão frequentes. As grandes cidades, os grandes conglomerados urbanos ainda não existiam no sentido que a gente tem hoje, certo? E a partir do momento que você tem grandes centros urbanos com uma grande classe média, com dinheiro, que você vai ter esse tipo de campeonato com entretenimento. E essas coisas vão se profissionalizando. Então, ao longo do século XX, principalmente, a gente viu as lutas mudarem. Se você pegar uma luta de boxe do começo do século XX, não é igual a uma luta de hoje. Porque essas lutas eram baseadas muito na esgrima. Então, por exemplo, os caras não davam muito direto no boxe no começo. Por quê? Porque eles tinham medo de ficar expostos. Então, dava muito jab e não dava muito, sabe? Então, à medida que a coisa foi se profissionalizando, foi se adaptando a um tipo de luta, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais evidente. Então, por exemplo, você vai treinar um calicilate. Você vai aprender a brincar de faca. Uhum. Você vai aprender a brincar de bastão. Ela é mais evidentemente dominante nas armas. Como é que você vai treinar isso? Então, ó, você vai lá na esquina, entendeu? Você vai puxar uma faca pro cara, o cara vai puxar outra, você vai ver. Se você sair vivo, você tá bem. Isso não vai acontecer. Você treina e eventualmente pode acontecer, mas ninguém é louco de fazer isso. Então, a mesma coisa no 21. Você vai botar um bastão longo nas costas, você vai botar duas facas enormes de açougueiro dentro da blusa, você vai puxar para alguém. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. E muita gente treina a vida toda na academia e não tem, vamos dizer, uma situação real onde ele é agredido, porque não é da natureza dele. Agredir nem ficar procurando confusão para ser agredido. Então, o que você vai fazer com aquilo ali? Certo? O 21 ele tem a maneira dele se movimentar. O que o 21 faz? Ele fecha quadrantes na luta. Ele antecipa movimentos. Ele ajuda a proteger o teu corpo. Então todos os movimentos do 21 fecham quadrantes. Uma defesa passa na frente do rosto. Né? Você tira o corpo da frente. Imagina, muita gente no 21 ensina o cara a tentar bloquear tudo. E as lutas ruins que a gente vê do 21, o cara fica tentando catar tudo. Isso não é a ideia do 21. Primeiro você aprende a fugir, a tirar seu corpo da frente. Porque o bloqueio sozinho, você não vai conseguir bloquear tudo. Então, você tem que entender qual a proposta do estilo. Numa luta onde você não sabe como você vai ser atacado, você tem que levar o braço para frente, porque você vai tomar um corte no braço, mas você não vai ser atingido no corpo. Só que se você fizer isso contra soco, tá, numa competição, voa, sei lá, 800 socos numa luta, 500 socos numa luta, vai depender do lutador, da categoria do peso. Mas é muito soco, você não vai conseguir bloquear tudo. Então ficar fazendo bloqueio não é tão inteligente. Mas no 21, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você dá um tapa numa faca, evita. Eu vi um vídeo muito violento recentemente, em que uma discussão de trânsito, o rapaz se aproxima muito grande, se aproxima assim, de forma até ingênua do oponente, o oponente sem camisa também, e o cara puxa uma faca e dá uma facada muito rápida, que eu te digo, um aluno meu não tomaria essa facada, ele cortaria a mão, mas não tomaria. Porque o cara não tem o hábito de fazer o bloqueio. Então, nesse sentido, saber fazer bloqueios pode ser importante, sim. Mas, às vezes, o cara vem no boxe com você, e se você tentar boxear com ele, você não vai conseguir superar o cara do boxe. Você tem que usar outro tipo de estratégia, sabe? Então, a primeira coisa que você faz numa luta é saber
que esse negócio aqui vai me ensinar? Eu vou treinar louva-a-Deus. O que o louva-a-Deus me ensina? Eu vou treinar jiu-jitsu. O que o jiu-jitsu passa para mim? Qual vai ser o estilo da luta? Você tem que saber disso antes de entrar numa luta. Mas você não acha que o Sifu, responsável por aquela escola ou aquele estilo, ele deve ser sincero com relação ao que ele vai trabalhar, a proposta dele? Com certeza. Eu há 10 anos eu escrevi aí nas redes sociais que o grande desafio do Kung Fu seria aquela sinceridade de propósito para você discernir o trabalho. Porque o Kung Fu ele é muito amplo. Você tem o Wushu, você tem o Sandá, certo? Eu, graças a Deus, tenho grandes amigos que são grandes mestres em todas essas áreas, a gente sabe aí pelas comunidades, né? E a gente vê, eu não tenho problema nenhum com um cara que só queira ensinar forma dentro não queira ensinar luta, desde que ele seja honesto com os professores. Agora, uma coisa é certa, dentro do Kung Fu, você tem, eu acho que qualquer estilo tem isso, sabe? Uns estilos que são bons. Você tem a forma é para aqueles conceitos ficarem eternos. Ele não é como um Shakespeare. É um livro que não envelhece, porque o ser humano é o mesmo, sabe? Sim. Muda os tempos, o ser humano continua o mesmo. Então a forma existe ali, né? Muitas dessas aplicações, muitas vezes são para armas. Por quê? Porque o cara não ia te atacar com a mão, o cara ia te atacar com a arma. Aquilo ali foi adaptado com o tempo. Você tem que treinar a forma. Então você tem que ir para a aplicação e depois você tem que se testar no combate. O cara não vai ser lutador profissional. Ele precisa subir no campeonato, morrer de medo lá, se machucar, quebrar a cara. Precisa. Mas aquele cara que quer aprender a lutar, mesmo que o estilo dele não seja tão bom, ele pode subir, por que não? Sabe? E o cara que chega aqui, por exemplo, o cara chega aqui na minha academia, eu sinto que ele quer lutar, ele quer subir no ringue, eu vou dizer, olha, esse aqui não é o melhor lugar para você, você pode treinar o estilo, eu vou te preparar aqui, se você quiser subir, eu já subi, eu tenho experiência, eu treino lutadores profissionais. Sim. Mas esse estilo não é o melhor estilo para você ser um campeão, para você chegar no UFC. Você vai precisar de outras valências. Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu treinei atleta do UFC. Né? Treinei o Wolverine Viana, junto com a ajuda do Leonardo Chamusca. O cara de Sapatudinho, que foi campeão agora do PFL, é campeão agora atual peso pesado do PFL. Né? E você tem outros lutadores ao longo aí o cara do K1. Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar um cara desse a trocar golpe. Um campeão do K1, 3 vezes campeão mundial de karatê que eu puxinho. Eu vou ensinar esse cara a trocar porrada. Não é isso que eu vou fazer. Eu não preciso fazer isso. Então, quando eu fiz a proposta de treinar lutador do UFC, eu tinha uma área muito específica que precisava ser resolvida, que era o intervalo entre a trocação e o agarre. Por quê? Porque isso é uma excelência do Kung Fu. Da mesma forma que tem outros estilos que também fazem isso, como o Muay Thai. Mas o Kung Fu ele tem a vantagem. Como ele é muito simbólico, ele pode ser aplicado, essa sensibilidade pode ser aplicada de forma diferente. Aí quando o cara me vê treinando com um atleta desse nível, ele não entende o que a gente está fazendo. Pô, mas que diabo é isso? Mas na hora que aparece na luta, que o lutador tenta ter acesso à axila, ou tenta ter acesso à cintura, porque o nosso trabalho que a gente fazia era um trabalho de grade, eu não estava interessado em ensinar ninguém a entender o 21, mas fazer o que o 21 faz, que é lutar frustrando o adversário, não deixando o adversário comandar as ações, não deixando o adversário me tocar, me acessar, chegar em órgãos novos. É isso que o 21 faz. Não se trata de bater, se trata de não apanhar, que é muito mais difícil, por sinal.